Olá para você que acompanha o esquema de jogo aqui dentro da Webzone. Eu sou Eduardo Oliveira e vamos falar um pouco das quartas de final da Copa do Mundo. Tá chegando a hora, né, André? Daqui a pouco abre-se as cortinas, como diria Fiore Giliotti. Tudo bom, André? Boa tarde para você, bom dia ou boa noite, quem vai ver a gente durante esse debate. Fala, Edu, tudo bem? Prazer aí participar do programa com você novamente. Pois é, rapaz, tá acabando a Copa, né? Infelizmente, né? A gente tava acostumado, né, a 7 horas da manhã ter jogo todo dia, e agora tá diminuindo, né? Tá chegando ao fim, já começa a bater aquela saudade, mas vamos falar aí do que ainda tem para acontecer, reta final e quartas de final. Acho que tem bastante coisa pra gente comentar. Na semana passada eu fiz o programa e eu fiz um balanço, André, sobre o que foi a primeira fase. Assim, não sei se você concorda. Antes da gente entrar em cada seleção, nos jogos, você achou a primeira fase um pouco abaixo das suas expectativas? Edu, eu confesso pra você que eu não achava que nós teríamos grandes jogos, né? Até por conta do futebol que é praticado hoje mundialmente, né? Então a gente vê muita seleção jogando igual, né? Muita seleção, uma grande maioria se preocupando primeiro com a defesa e depois que toma gol se preocupa em como tentar fazer um gol. Assim, quanto mais times, eu penso assim, né? Quanto mais times nós tivermos no campeonato, a Copa já está bastante inchada e vai chegar a 48 na próxima. A probabilidade de ter mais jogos, mais seleções ruins e mais jogos ruins, ela vai aumentar. Então, assim, isso é uma coisa, mas com relação à emoção, é, de você acompanhar uma Copa do Mundo, de você assistir o jogo, isso aí, pelo menos para mim, não muda tanto como torcedor, como comentarista, jornalista. A emoção de uma Copa do Mundo não tem igual, mesmo que o jogo seja ruim. Agora, tecnicamente, eu acho que foi. Nós tivemos muitos jogos ruins nessa Copa do Mundo. Principalmente os jogos da sete, né? Os caras Por escolhem a incrível que... dedo o jogo da sete, né? Que é pra. É... Ninguém vai acordar mesmo, né? E assim, falando um pouco das oitavas, né? Que terminou na última terça-feira. Você sentiu assim alguma zebra ou para você foi dentro do esperado, né? Para repassar um pouco. Os jogos começaram no sábado, né? Com a classificação da Holanda 3-1 nos Estados Unidos, Argentina 2-1 na Austrália. Domingo tivemos a vitória da França 3-1 na Polônia, Inglaterra 3-0 em Senegal. Na segunda-feira tivemos um empate, né? No tempo normal e na prorrogação, Croácia 1, Japão 1. Croácia vencendo os pênaltis 3-1. Tivemos também a vitória do Brasil 4-1 sobre a Coreia do Sul. E na terça-feira, o empate em 0-0, né? Na prorrogação no tempo normal, o Marrocos venceu a Espanha por 3-0 e a goleada da Espanha, perdão, de Portugal por 6-1 sobre a Suíça. Sua avaliação geral, assim, eu vi alguns jogos melhores. E outro ponto, André, teve zebra para você ou foi dentro do esperado? Olha, Edu, se a gente for pegar no papel, a gente tem Marrocos, eu acredito que é uma zebra, uma grande surpresa, né? A gente até conversava antes de começar a Copa aqui, né? Que muita gente colocava a Dinamarca como a surpresa da Copa. Se você já está esperando alguém como surpresa, então não é mais surpresa, né? A surpresa é justamente alguém que você não está esperando chegar e ela chega. Então, o Marrocos é a grande surpresa. Agora, não surpreendeu pelo que as duas seleções apresentaram na fase de grupos. Marrocos jogou muito bem, né? No seu grupo, é a seleção menos vazada da Copa até o momento. Terminou em primeiro num grupo que tinha Bélgica e Croácia. E a Espanha jogou muito mal o último jogo da fase de grupos, quando ela perde para o Japão, né? A Espanha que vinha sendo apontada como favorita, mas ela faz um jogo muito ruim contra o Japão. Então, na minha ótica, assim, lógico, a Espanha continuava como favorita, mas assim, eu não achava que não seria nenhum absurdo o Marrocos passar. E me surpreendeu também Portugal goleando a Suíça por 6-1, né? Por mais que a Suíça também, para mim, é um time inferior ao que era de 4 anos atrás, por mais que ainda sejam os mesmos, praticamente os mesmos jogadores, com uma outra mudança, mas acho que é um futebol muito fraco, uma defesa muito vulnerável. Mas como Portugal também não se encontrou na primeira fase, perdeu na última rodada, ganhou apertado de Gana ali no primeiro jogo,
Eu não esperava que Portugal fosse golear da maneira como goleou, 6-1, né? Teve os ingredientes lá, como o Cristiano Ronaldo no banco, algumas mudanças que o técnico fez, mas a princípio essas foram as duas surpresas maiores para mim. De resto, acho que deu tudo o que a maioria estava apostando aí no bolão. Qual que é a sua avaliação sobre a questão das seleções terem poupado seus jogadores na última rodada? Tivemos ali uma derrota brasileira, né, para Camarões, a primeira que o Brasil perde, tirando a Europa e a América do Sul. Também tivemos a derrota da França, a própria derrota de Portugal, a derrota da Espanha, que não jogou com o time todo reserva, mas teve um ou outro ali. Você até citou no início da sua análise, André, essa questão de ter muitas seleções sem tradição. Você concorda com esse tipo de planejamento? Tanto que o Brasil fez 4-1, fez um excelente primeiro tempo. Ah, Edu, eu acho que não tem uma regra, uma fórmula, assim. Eu acho que varia da situação de cada seleção em particular. Então, depende muito da condição que você tá, se você já tá com a vaga bem encaminhada, se você já tá classificado. Depende, desculpa, de como tá a condição física dos seus jogadores, né? E aí é um trabalho da preparação física ali, de identificar se tem algum jogador com risco de se lesionar, tudo mais. Então, varia de seleção para seleção. Para o Brasil, eu acho que foi uma boa, porque você deu uma rodagem para o elenco. O Brasil tem, para mim, um dos melhores elencos dessa Copa e a qualquer momento esses jogadores podem entrar, o time pode precisar deles, então eu acho que foi interessante. Eu acho que não dá para crucificar o Tite por conta dessa derrota para Camarões, porque mesmo que o Brasil correu sérios riscos de perder a segunda vaga, era só a Suíça fazer mais um gol lá no outro jogo, o Brasil ficava em segundo. Mas o Brasil, o time reserva do Brasil é um time muito competitivo, então eu acho que era uma oportunidade de você rodar esses reservas aí e poupar aqueles que estão com risco de se lesionar, não forçar tudo mais. Eu acho que varia de seleção para seleção. A França também, que está com o time no limite ali, já perdeu muita gente, não pode perder mais ninguém. Então, eu acredito que fez o certo, né? Eu acho que, é como eu disse, varia de seleção para seleção, de situação para situação. A Espanha acabou poupando um pouco menos, né? Não poupou tanto, se fez uma ou outra mudança, que eu acho que não justifica essa derrota também. E falando um pouco das quartas, né? Nesta sexta-feira tem os confrontos, agora meio-dia, tem Croácia e Brasil e Holanda e Argentina. Você acha que tem favorito ou tá qualquer um ali que passar e caso o Brasil seja eliminado, né? Você acha que é uma zebra? Ah, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil, desses dois confrontos que você citou, o Brasil é o favorito contra a Croácia. A Croácia não fez uma fase de grupos muito boa, né? Passou ali meio que com as calças na mão, também não fez um bom jogo nas oitavas, acabou ganhando nos pênaltis. Já é um time um pouco mais enfraquecido em relação ao time que foi vice-campeão da Copa de 2018, e o Brasil como a gente acabou de comentar aí, com um elenco recheado, com um elenco com muitas opções, com o time se acertando, né, durante a competição. Então, eu acho que o Brasil é muito favorito. No outro, entre Holanda e Argentina, acho que são duas seleções que também conseguiram melhorar nesse último jogo, mas são seleções que ainda também não empolgaram. Então, eu vejo um pouco mais de equilíbrio entre Holanda e Argentina e um favoritismo para o Brasil contra a Croácia. Não sei se você também concorda. Assim, eu vejo um favoritismo, mas eu não consideraria assim como zebra, o André. Por Uhum. um motivo. Assim, claro que a gente tem que, se a gente for pegar o histórico, o Brasil tem 5 conquistas, a Croácia, o máximo, ela chegou a última edição, em 2018, que ela é vice-campeã, perdendo para a França. Depois de 98, quando ela participa pela primeira vez, lembrando que ela é uma ex-república da União Soviética, depois Iugoslávia, e ela se torna independente só em 1991, né? E aí, então ela vai conseguir disputar as eliminatórias a partir da edição da Copa de 98. Ela chega em terceiro lugar, tem o Sucre, né? Foi artilheiro daquela competição. Mas eu vejo num contexto assim, não concordo com você que ela não faz uma excelente Copa do Mundo. Mas assim, não é aquela zebra, por exemplo, se o Brasil tivesse perdido para a Coreia.
Ah, Aí eu já não, acho que isso eu concordo. aí seria uma zebra maior. Uhum. Mas assim, em termos de elenco, eu também concordo contigo. O Brasil não falo amplo favorito, porque você sabe que às vezes a bola naquele dia não entra, e aí às vezes vai uma bola sem querer, a Croácia faz o gol. O único ponto que a gente tem que lembrar é que essa Copa é mais curta, né, André? Porque, por exemplo, eles jogaram na sexta, que foi o último jogo da fase de grupos. Depois, na segunda-feira, o Brasil já entrou em campo e eles já vão entrar em campo hoje, né? A gente está gravando, mas o jogo é daqui a pouco, nessa sexta-feira. Então, assim, o time da Croácia é mais velho, né? O Modric já tem uma idade avançada, que é o principal jogador, que foi eleito em 2018. Eu vejo que se a Croácia abrir para o jogo, vai ser que nem o jogo de segunda-feira contra a Coreia. No jogo da tarde, né, às 4 horas, que você tem Argentina e Holanda, eu não vejo assim um favoritismo para nenhum dos lados também. E vou falar um ponto. Não me surpreenderia a Holanda passar de fase, porque eu acho o conjunto da Holanda, o conjunto, o time, melhor que da Argentina. Não sei se você concorda. Eu acho que a Argentina ela tem jogadores que podem definir, como é o caso do Messi, que aconteceu no jogo contra o México, contra a Polônia e no jogo contra a Austrália. É, assim, eu brinco com os amigos, né, com nossos colegas, que se você tirar o Messi da Argentina, vira um time nota 4, né, porque é um time, para mim, limitado, né, tem bons jogadores individualmente falando, mas eu acho que como grupo é um jogo que não rola, não flui, melhor dizendo, para mim. Mas, assim, você tem o Messi. E o que pesa para a Argentina esteve à beira de ser eliminada, né? A gente lembrar que ela perdeu o primeiro jogo para a Arábia, que foi acho que uma das maiores zebras dessa Copa. No segundo jogo contra o México, a Argentina caminhava para um 0-0 ali contra o México, ela ia ficar numa situação muito complicada no grupo. E aí sobrou aquela bola para o Messi lá, ele guardou e aí a Argentina ganhou, e a partir dali você percebe que a Argentina ganhou um pouco de moral, né? Ela ganhou bem da Polônia depois, e nas oitavas eliminou a Austrália. Tudo bem que passou um sufoco ali, mas enfim, fez a parte dela. Então eu vejo que a Argentina deu moralmente falando, ela tá bem forte, ela tá fortalecida. Mas eu também não descarto a Holanda, não. Por mais que a Holanda também ainda não tenha empolgado, melhorou nesse último jogo contra os Estados Unidos. Acho que foi o melhor jogo da Holanda na Copa. Então não me surpreenderia, não. Eu acho que é um confronto bem equilibrado. E falando dos jogos deste sábado, né? Ao meio-dia, a gente vai ter o confronto entre Marrocos e Portugal, né? Marrocos que acabou eliminando a Espanha, Portugal fazendo essa goleada de 6-1 e finaliza às 4 horas com Inglaterra e França, né? Que acho que é o principal jogo destas Sim. quartas de final. Sobre Marrocos e Portugal, eu acho que me chamou a atenção, assim, não me surpreenderia se Marrocos avançasse. Eu acho que Marrocos mostrou boas coisas nessa Copa do Mundo, tanto coletivamente quanto individualmente, tem bons jogadores. O que me chamou a atenção no Marrocos é a questão física, né? Nesse último jogo contra a Espanha, ali por volta de 15, 20 minutos do segundo tempo, o Marrocos pregou. Aí Marrocos ficou totalmente na defesa, né? Então, tudo bem que agora o tempo de recuperação é um pouco maior para a próxima rodada, mas para mim o que vai definir uma das coisas que eu acho que vai definir é a questão física de como o Marrocos vai chegar para esse jogo. E também Portugal, se o Fernando Santos, né, o treinador, vai manter as mudanças que ele fez com o Cristiano Ronaldo no banco, o Gonçalo Ramos de titular, que acabou fazendo 3 gols e tudo mais. Então, resta saber se Portugal não foi apenas um lampejo, ou se eles vão manter, se eles vão conseguir manter esse nível que eles apresentaram no jogo contra a Suíça. Eu acho que é um confronto equilibrado também. Marrocos e Portugal. Inglaterra e França também, então nem se fala, né? Muita gente coloca a França como o franco favorito, mas a Inglaterra no último jogo, para mim, eu achei bem consistente, eu achei que ganhou bem de Senegal. A França tá com bastante desfalque, como a gente tem falado aqui. Eu acho que é um jogo também muito legal, muito equilibrado e, infelizmente, uma das duas vai ficar pelo caminho. Você tem palpite assim, André? A gente está quase encerrando esse esquenta, né, para as quartas de final da Copa do Mundo. Você daria assim, o que que você vê? Você tem aquela análise, pô, eu vou torcer para aquilo, mas eu vejo isso. Você tem isso ou não?
Olha, ah, que nem vai Inglaterra e França, vindo do final para o começo. Eu vou torcer para Inglaterra. Eu acho que a França já ganhou a última, né? Acho que é sempre bom a gente ter uma mudança aí nos campeões. E acho que a Inglaterra tá sempre batendo na trave. Talvez chegou a hora deles ganharem. Enfim, mas não é uma torcida nada especial. É nesse confronto específico, eu acabo torcendo para a Inglaterra por conta da França ter mais time, é um adversário mais difícil para o Brasil. Mas eu tô achando que passa a Inglaterra. Tá? Apenas um palpite aí, a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer. Eu vou apostar na Inglaterra. Marrocos e Portugal, eu vou apostar em Marrocos. Eu acho que Marrocos ainda vai conseguir surpreender, vai conseguir surpreender mais um adversário. Acho que o Brasil passa também. Acho que o Brasil não deve ter. Acho que vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que não vai ser. Acho que não vai correr grandes riscos. E no outro lado, eu tô apostando na Holanda. Eu acho que a Holanda vai tirar a Argentina. Acho que a gente vai ter mais um Brasil e Holanda aí na Copa do Mundo. Não nessa, né? Mas no histórico, se eu não me engano, o quinto, sexto jogo que vai ser Brasil e Holanda. Mas também seria muito legal um Brasil e Argentina na semifinal, né? Eu acho que ia parar o país isso, né? Eu só não concordaria com você. Eu acho que Portugal vai vencer o jogo. Mas eu acho que também, para mim, seria Brasil, Holanda, Inglaterra e Portugal. Você vai na Porque assim, Inglaterra também? eu vou de Inglaterra. É assim, não me empolgou muito a França, assim, entendeu? E tem um outro ponto. Antes do gol da França, a Polônia teve duas chances, como também Senegal É, teve, né? Mas assim, a França não me empolgou assim daquele jeito. Claro, ele tá tendo muito desfalque, né? Perdeu muitos jogadores durante a competição. Mas assim, eu aposto em um Brasil, Holanda e Inglaterra e Portugal. E claro que se der França e Portugal, os franceses vão querer vingar, né? A penúltima Euro, né? Que eles perderam em 2016, eles vão querer vingar. Mas eu acho que da é. Brasil e Holanda, eu não acredito muito em Marrocos, porque para mim a Espanha não tem um centroavante, André. Acho que faltou um centroavante no jogo para concluir. A Espanha teve muitas oportunidades e ficava só tocando, 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 tocando. Mas mesmo depois que entrou o Morata, lá, o centroavante da Espanha, também não arrumou nada, né? Não, não, acho que falta um centroavante Ah, você pro diz um time da Espanha. centroavante mais qualificado. Isso. Tá. Aí eu não vejo o Morata aí, esse cara assim que. Tipo, se eles tivessem um Richarlison ali, por exemplo, um Gabriel Barbosa que joga no Flamengo, não sei se você está entendendo, um cara para Entendi. definir a jogada, Sim. entendeu? O jogo da Espanha ficou muito previsível, né? Foi muito Não previsível. ameaçou. Não. E assim, na questão do jogo da Argentina e Holanda, é que eu falei, eu acho que o conjunto da Holanda é um pouco melhor. Eu Eu vejo que a também acho. Argentina ali, principalmente entre a defesa e o meio campo, eles deixam muito desguarnecido, deixa muito aberto É. para o adversário. É porque a Argentina, quando pegou um time um pouco mais organizado, ela perdeu, que foi a Arábia. Porque os Exato. outros não estavam organizados. Não, e a Aí, Polônia contra a Argentina, uma postura totalmente covarde, né? De todo mundo na defesa, o Lewandowski sozinho lá para puxar contra-ataque. Então eles facilitaram um pouco a vida da Argentina também, né? Acho que a Polônia mostrou contra a França que ela podia ter jogado assim contra a Argentina. Era perfeitamente sim, possível, né? tá certo. O André, a gente está encerrando esse programa de hoje aqui, fez um debate aí, o pessoal aí pode curtir, comentar aí também, se estão de acordo ou não, antes das partidas, se concorda com o André ou não, se vai dar Marrocos. Acho que vai ter Portugal um pouquinho, porque Portugal, eu acho que acertou sem o Cristiano Ronaldo, por incrível que pareça, né? Até a imprensa portuguesa está dizendo, né? Se quiser também comentar sobre isso antes de encerrar o programa. Não, é uma coisa que eu estava comentando com o Bruno Faria, né, do esquema de jogo, que faz tempo que não participa aqui com a gente, que assim, chama muita atenção a postura do Cristiano Ronaldo nesse fim de carreira, né? Ele tem uma chance aí grande, né, de talvez a última oportunidade que ele tem de ganhar uma Copa do Mundo, em vez de ele jogar para o time, né, de entender que ele não é mais aquele Cristiano Ronaldo, não tá mais naquele momento que ele estava anos atrás, então em vez de jogar para o time, de tentar ajudar, não, fica aquela coisa, tudo para ele, para ele, para ele, eu acho que ele acaba prejudicando, e o treinador identificou isso e sentou ele. Postura totalmente diferente do Messi, por exemplo, do Neymar, que estão, para mim, e pro Bruno também, que falou isso também na nossa conversa comigo, que estão jogando pro time, né? E o Cristiano tá pensando só nele. Tá certo. Então vocês aí podem curtir, compartilhar. Se discordar, pode discordar, fiquem à vontade. Aqui dentro do esquema de jogo a gente tem liberdade para todo mundo
dar o seu ponto de vista. André, suas considerações finais aí. Vamos torcer pelo Brasil daqui a pouco, não? Ah, é isso aí, vamos curtir esse restinho de Copa do Mundo que ainda falta, vamos torcer, vamos aproveitar o momento, vamos deixar um pouco política de lado, né? Eu sei que a gente vive um momento turbulento no país aí, a gente também não pode desconectar disso, mas não vamos misturar o futebol com essas coisas, pelo amor de Deus, vamos curtir um pouco, independente de quem o fulano votou, de quem o Richarlison votou, de quem o Neymar votou, vamos curtir o futebol um pouco, né? A gente tá no fim aí, e a gente torce pro Brasil, lógico, a gente sempre analisa o que está acontecendo, a gente não pode passar pano, digamos assim, a gente não pode se negar a enxergar o que está acontecendo, mas a gente torce, né, pro Brasil, mas se tiver que criticar o que a gente enxergar de errado, a gente vai falar. Mas é isso, vamos curtir. Porque se a gente for ver, os outros países também estão com um problema, né? Então será que também estão tão criticando assim? Não, é que sabe o que acontece, Edu? Principalmente nas transmissões que a gente vê aí na Copa, fica aquela coisa, ó, não, porque país tal colonizou aquele lá, e olha que legal esse país ganhando porque ele foi colonizado lá atrás. Não sei o quê. Meu, a gente não tá interessado nessas coisas, a gente quer ver futebol, a gente não quer ter uma aula de geopolítica, de história, a gente quer curtir o que tá acontecendo, a gente quer curtir o futebol, vamos deixar essas coisas de lado, né? Pelo menos é a minha visão, né? Que se alguém discordar aí, que tá assistindo a gente aí, fiquem à vontade, pelo menos eu tô sentindo isso. Tá certo? O povo está muito mais político do que daquela história, né? Está politizando demais do que Não, evento esporte, né? a prova do que Claro eu que tô tem, falando. tem, tem uma reação, né? Mas não uma reação, não, uma relação, né? Mas Ah, nem não, toda claro. hora, né? Não, sabe, a prova do que eu tô falando é o termo que foi mais buscado no Google no dia do jogo Brasil e Sérvia foi Richarlison voto, se eu não me engano. Então a pessoa foi, antes dela tecer algum comentário sobre o gol do Richarlison, tudo, ela foi ver em quem que ele votou pra ver se ela fala alguma coisa, se ela, enfim, eu acho bobagem. E a gente também tá vendo ex-jogadores, aí um ex-jogador especificamente, que era da Rede Globo também, pegando um pouco no pé dos jogadores da seleção, com umas coisas muito besta, pegando no pé por conta de posição política de jogador. Teve jornalista fazendo montagem aí pegando uma foto do Richarlison abraçado com o Neymar e falando, ó, o Neymar não abraçou o cara, não sei o que, é diferença política. O pessoal tá ficando maluco. Deixa o povo aqui em Brasília, que é a política. É, André, eu abri com Fiore e Giriotti, eu vou terminar. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. O esquema de jogo volta na próxima semana. A todos um bom jogo. Curta a Copa, viva a Copa, que nós assim, eu não sei se a gente está junto pela Copa, mas a gente está na Copa. Até mais para vocês, bom final de semana.